Imagina você acordar numa segunda-feira de manhã, pegar o celular ainda com os olhos meio fechados e ler uma mensagem dizendo que o seu CPF vai ser bloqueado, que existe uma execução judicial contra o seu nome, que você tem pendências na dívida ativa da União e que se você não resolver agora, naquele instante, a sua vida financeira vai acabar. O seu coração dispara, as suas mãos tremem e você, sem pensar, clica no link. Pronto. Em menos de 30 segundos, tudo o que você construiu na vida começa a desmoronar. E o pior, a mensagem parecia vir do governo, parecia oficial, parecia real, mas não era. E o que eu vou te contar agora vai te deixar com medo de abrir qualquer mensagem no celular. Fica comigo até o final. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero te pedir um favor. Se você valoriza a segurança do seu dinheiro e quer se proteger de criminosos, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum alerta, pois a cada novo golpe que surge, trazemos a informação para você se defender. Dona Marlene tem 62 anos. Mora numa casa simples, de 2 quartos, num bairro tranquilo de uma cidade do interior do Ceará. O marido dela, seu Antônio, faleceu há 4 anos, deixando para ela uma aposentadoria modesta e uma conta no banco com pouco mais de R$8.000. R$8.000. Era tudo o que ela tinha. O dinheiro da luz, da água, do remédio de pressão, do gás, da feira do mês, era o colchão de segurança dela. O sono tranquilo dela, a dignidade dela. Dona Marlene não entende muito de tecnologia. O celular dela é um aparelho simples que a filha comprou num Natal, já faz uns 3 anos. Ela usa para mandar áudio no WhatsApp, para ver foto dos netos e de vez em quando assistir um vídeo de receita. É isso. Ela não sabe o que é phishing. Ela não sabe o que é engenharia social. Ela não sabe o que é clonagem de dados, e era exatamente isso que os golpistas sabiam. Numa terça-feira, por volta das 9 da manhã, o celular de Dona Marlene vibrou, uma mensagem de um número com DDD de São Paulo. Ela estranhou, mas abriu. E o que ela leu fez o estômago dela gelar. Estava escrito assim, com letras que pareciam oficiais, com um tom que parecia vir de um tribunal. Bloqueio imediato de CPF. Última notificação antes da execução judicial. Logo abaixo, o nome completo dela, o número do CPF dela e uma frase que dizia que constavam pendências ativas em seu nome registradas na dívida ativa da União. Dona Marlene leu aquilo e sentiu o mundo rodar. Ela nunca devia nada a ninguém. Ela sempre pagou tudo em dia. Mas ali, naquele momento, com o coração acelerado e a cabeça quente, ela não conseguiu pensar direito. E embaixo da mensagem tinha um link que parecia do governo. O endereço dizia algo como gov.br. Era como se fosse o site oficial do governo federal. E ela clicou. A página que abriu era bonita, bem feita, com o brasão da República, com cores oficiais, com campos pedindo dados. Parecia real, parecia seguro. E Dona Marlene, com medo de ter o nome sujo, com medo de perder a aposentadoria, com medo de ser presa, porque ela nem sabia direito como essas coisas funcionam, preencheu tudo. Nome, CPF, data de nascimento. E depois, quando a página pediu os dados bancários para regularizar a situação, ela digitou. Digitou a agência, a conta, a senha. 2 horas depois, quando a filha ligou para saber como ela estava, Dona Marlene contou o que tinha feito. E o silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. A filha disse só uma coisa. Mãe, abre o aplicativo do banco agora. Dona Marlene abriu. O saldo era zero. Os R$8.000 tinham sumido. Tinham sido transferidos por Pix para contas que ela nunca viu na vida. E quando ela tentou ligar para o banco, já era tarde. O dinheiro já tinha sido pulverizado em dezenas de contas diferentes, espalhadas pelo país inteiro. Dona Marlene chorou a tarde inteira. Não de raiva,
de vergonha. Ela sentia que a culpa era dela, que ela era burra, que ela devia ter percebido. E esse talvez seja o detalhe mais cruel desse tipo de golpe. Ele não rouba só o dinheiro, ele rouba a autoestima, ele rouba a confiança. Ele faz a vítima se sentir culpada por ter sido enganada. E agora eu preciso que você preste muita atenção, porque o que eu vou te explicar pode salvar a sua vida financeira e a de alguém que você ama. Esse golpe que pegou Dona Marlene não é um caso isolado. Ele está acontecendo agora, neste exato momento, em todo o Brasil. E ele é sofisticado, ele é inteligente, ele é desenhado para enganar até gente que se acha esperta demais para cair em golpe. Funciona assim. Os criminosos conseguem bases de dados com informações pessoais de milhões de brasileiros. Nome completo, CPF, endereço, telefone. Essas bases vazam de empresas, de órgãos públicos, de sites que sofreram ataques. E com esses dados na mão, os golpistas montam mensagens personalizadas. Eles te chamam pelo nome. Eles colocam o teu CPF na mensagem. E isso cria uma ilusão de legitimidade assustadora, porque você pensa, se eles sabem meu CPF e meu nome, deve ser verdade. Aí vem a segunda camada do golpe, o endereço falso. Eles criam links que imitam o domínio gov.br, o domínio oficial do governo brasileiro. Às vezes mudam uma letra, às vezes adicionam um traço, às vezes usam um subdomínio que engana o olho rápido. Você bate o olho e lê gov.br e o seu cérebro automaticamente associa ao governo federal. É uma técnica devastadoramente eficaz. O próprio apresentador de rádio, que primeiro denunciou esse golpe e cujo relato serviu de base para este vídeo, mostrou ao vivo como o link parecia legítimo. Ele disse no ar com espanto na voz que o endereço parecia GoBR, como se fosse GovBR. Quase idêntico, quase perfeito, quase real. Mas era mentira. A terceira camada é o gatilho emocional. E isso é o que torna esse golpe diferente de tantos outros. Eles não te oferecem um prêmio. Eles não dizem que você ganhou um sorteio. Não, eles te ameaçam. Eles dizem que você vai ter o CPF bloqueado, que vai ter execução judicial, que você tem dívida ativa. E essas palavras são escolhidas a dedo. Execução judicial soa como cadeia. Dívida ativa da União soa como o governo inteiro vindo atrás de você. Bloqueio imediato de CPF soa como o fim da sua identidade civil. E tudo isso junto cria um pânico instantâneo que desliga a parte racional do cérebro e ativa o modo de sobrevivência. Você não pensa, você reage. E quando você reage no desespero, é aí que eles te pegam. E quando você clica no link, duas coisas podem acontecer. A primeira, você é levado a uma página falsa que coleta seus dados bancários, senhas e informações pessoais. Com isso, eles acessam suas contas, fazem transferências via Pix e esvaziam tudo. A segunda possibilidade é ainda mais sinistra. Ao clicar no link, um programa malicioso se instala silenciosamente no seu celular. Esse programa pode clonar seu WhatsApp, acessar suas mensagens, capturar suas senhas digitadas e até ativar sua câmera e microfone sem você saber. O seu celular inteiro, a sua vida inteira que está dentro daquele aparelho, passa a ser controlado por alguém que você nunca viu. E sabe o que é o mais assustador? Depois que o golpe é aplicado, o criminoso usa os seus dados para aplicar golpes em outras pessoas. Ele manda mensagens para os seus contatos pedindo dinheiro. Ele cria contas falsas no seu nome. Ele faz empréstimos. Ele abre empresas fantasma. E quando a polícia vai investigar, o nome que aparece não é o do criminoso, é o seu. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma epidemia. E eu não uso essa palavra à toa. Os estelionatos eletrônicos cresceram de forma assustadora nos últimos anos. São milhões de tentativas por mês. Milhões. E os alvos preferenciais
São pessoas acima de 50 anos, aposentados, pensionistas, gente que recebe benefício social, gente que tem pouca familiaridade com tecnologia, gente como Dona Marlene. E esse golpe específico, o que usa o nome do GOV-BR, está se espalhando em escala industrial. O mesmo apresentador de rádio que denunciou o caso disse que depois de falar sobre isso no programa dele, recebeu mais de 10 mensagens de ouvintes diferentes dizendo que tinham recebido a mesma mensagem. 10 pessoas, de uma rádio só, de uma cidade só. Agora multiplica isso pelas 5.500 cidades do Brasil. O número é aterrador e não para por aí. Esse golpe do falso gov.br é só a ponta do iceberg. Ele faz parte de uma rede enorme de fraudes que estão devastando as finanças das famílias brasileiras. Tem o golpe do falso advogado, onde alguém liga dizendo que você tem um processo e precisa pagar uma taxa para liberar um dinheiro que supostamente é seu. Lá em Itapipoca, por exemplo, tem um bocado de gente caindo nesse golpe do falso advogado. Tem o golpe do falso boleto, onde você recebe um boleto que parece legítimo, com o logo do banco, com o seu nome, com o valor exato de uma conta que você realmente deve, mas o código de barras direciona o pagamento para a conta do golpista. Tem o golpe do falso Pix, onde alguém te manda um comprovante de Pix forjado, dizendo que pagou por algo, e você entrega o produto antes de confirmar que o dinheiro caiu. E cada um desses golpes, sozinho, já destruiu milhares de vidas. Eu quero que você entenda uma coisa. Os golpistas de hoje não são aquele estereótipo do bandido de capuz num beco escuro. São organizações criminosas sofisticadas, com estrutura, com tecnologia, com call centers, com departamentos. Tem quadrilha que funciona como empresa, com metas, com planilhas, com turnos de trabalho. Eles estudam psicologia. Eles estudam comportamento humano. Eles sabem exatamente qual palavra usar, qual hora do dia mandar a mensagem, qual tom de voz adotar na ligação. Eles são profissionais do engano. E nós, como cidadãos comuns, estamos numa guerra desigual se não tivermos informação. Tem uma frase que eu ouvi de um delegado especializado em crimes cibernéticos que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse: o golpista não hackeia o sistema, ele hackeia a emoção. E é exatamente isso. Eles não precisam quebrar a segurança do banco. Eles não precisam invadir servidores. Eles só precisam que você, num momento de medo, de pressa, de desespero, entregue voluntariamente aquilo que eles querem. E é por isso que a sua maior proteção não é um antivírus. É informação. Agora, eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para não ser a próxima vítima. E eu quero que você grave isso na memória. Que você mande esse vídeo para a sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu tio, para todo mundo que você ama. Porque essa informação pode ser a diferença entre manter tudo o que você tem e perder tudo num clique. Primeiro, o governo federal nunca, eu repito, nunca manda mensagem por WhatsApp ou SMS cobrando dívidas ou ameaçando bloquear seu CPF. Isso simplesmente não acontece. Se você receber qualquer mensagem assim, com qualquer tom de urgência, com qualquer ameaça, pode ter certeza absoluta, é golpe. Não importa se tem seu nome, não importa se tem seu CPF, não importa se o link parece do governo. É golpe. Segundo, nunca clique em links recebidos por mensagem. Se você tiver qualquer dúvida sobre a sua situação fiscal, entre você mesmo no site oficial do governo. Digite com as suas próprias mãos no navegador, gov.br. Não copie link de mensagem. Não clique em nada que outra pessoa te mandou. Vá você até o site. É como trancar a porta da sua casa. Você não entrega a chave para um estranho e espera que ele tranque para você. Terceiro, desconfie de qualquer mensagem que gere pânico. Essa é a regra de ouro. Se uma mensagem te faz sentir medo imediato, urgência extrema, se ela te faz querer agir agora sem pensar, pare, respire,
É exatamente isso que os golpistas querem. O medo é a ferramenta deles. A calma é a sua arma. Quando você receber algo assim, coloque o celular na mesa, tome um copo d'água, ligue para alguém de confiança e pergunte. Só isso. Só esse gesto simples de parar e perguntar pode salvar a sua vida financeira. Quarto, ative a verificação em 2 etapas no seu WhatsApp. Isso é fundamental. Vá nas configurações do aplicativo, procure verificação em 2 etapas e ative. Coloque um PIN de 6 dígitos. Isso dificulta enormemente a clonagem do seu WhatsApp. É simples, é rápido e é uma camada extra de proteção que pode impedir que um criminoso tome conta da sua conta. Quinto, nunca forneça senhas, dados bancários ou códigos de verificação por telefone, mensagem ou e-mail. Nenhuma instituição séria, nenhum banco, nenhum órgão do governo vai te pedir senha por esses meios. Se alguém pediu, é golpe. Ponto final. Sem exceção. E sexto, e talvez o mais importante de todos, compartilhe essa informação. Fale sobre isso no almoço de domingo. Mande esse vídeo no grupo da família, converse com os mais velhos, sente do lado da sua mãe e mostra para ela como esses golpes funcionam. Porque a informação é como uma vacina. Ela não cura quem já foi infectado, mas ela impede que novas vítimas apareçam. E cada pessoa que você alertar é uma pessoa a menos que vai chorar no final do dia olhando para o saldo zerado da conta. Eu quero voltar agora para a Dona Marlene, porque a história dela não acabou naquele dia em que ela perdeu os R$8.000. A filha de Dona Marlene registrou um boletim de ocorrência. Entrou em contato com o banco, abriu uma reclamação no Banco Central, acionou o Procon, fez tudo o que era possível fazer dentro da lei e durante semanas Dona Marlene viveu no limbo, sem saber se ia recuperar o dinheiro, sem saber como ia pagar as contas do mês seguinte, sem dormir direito, tomando remédio para ansiedade, sentindo vergonha de contar para os vizinhos. Parte do dinheiro ela conseguiu recuperar, depois de muita luta, muito papel, muita burocracia. Mas não tudo. E o que ela não recuperou em dinheiro, ela nunca mais vai recuperar em paz de espírito. Porque agora, toda vez que o celular dela vibra com uma mensagem de um número desconhecido, o coração dela acelera, as mãos suam, o medo volta. E isso, gente, nenhum banco devolve, nenhuma delegacia resolve, nenhum processo judicial repara. O trauma fica. E por isso eu faço esse vídeo. Não é pelo algoritmo, não é pelas visualizações. É porque eu sei que neste exato momento tem alguém assistindo isso que talvez tenha uma Dona Marlene na vida, uma mãe, um pai, um avô que não entende essas coisas, que confia demais, que tem medo de governo, de imposto, de polícia e que por causa desse medo pode entregar tudo o que tem para um criminoso que não tem nome, não tem rosto e não tem coração. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade, nem que seja só para você mesmo. Se essa mensagem tivesse chegado no seu celular, com o seu nome, com o seu CPF, dizendo que a Receita Federal ia bloquear tudo, você teria clicado? Pensa bem, pensa com calma. Porque os golpistas pensaram em você. Eles desenharam essa armadilha para pegar exatamente uma pessoa como você. A única diferença entre quem cai e quem não cai é a informação. Então, eu te peço, se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, medo, raiva, preocupação, vontade de proteger alguém, então ele cumpriu o propósito dele. Mas ele só vai realmente fazer a diferença se você compartilhar. Manda esse vídeo para alguém agora, não depois. Agora. Coloca no grupo da família. Manda para o seu pai. Manda para sua mãe. Manda para aquele tio que acredita em tudo que recebe no WhatsApp. Porque esse vídeo pode ser a mensagem que vai impedir alguém de perder tudo. Se inscreve no canal Alerta Financeiro Brasil. Ativa o sininho.
Deixa o teu comentário aqui embaixo me dizendo: você já recebeu uma mensagem parecida com essa? Alguém que você conhece já caiu num golpe assim? Me conta, porque a sua história pode ajudar outra pessoa. E lembra, nesse mundo onde o golpe chega disfarçado de mensagem do governo, a sua melhor defesa não é o medo, é o conhecimento. Cuida do teu dinheiro, cuida de quem você ama. E nos vemos no próximo vídeo.